Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional da Bíblia Todo o Ano Todo. Eu sou a Thalita Cunha e o nosso devocional de hoje nós iremos falar sobre a aliança de Deus com Abraão. Vamos falar mais profundamente sobre o que é essa aliança de Deus e a maneira como Deus a estabelece. E também vamos falar sobre Isaac e a fidelidade de Deus. O texto que nós utilizaremos como base para nós falarmos da aliança está no livro de Gênesis, capítulo 17, o versículo 2, que diz assim: Estabelecerei a minha aliança entre mim e você. Então vamos lá. Com o fim do dilúvio, nós vamos ver surgir pela primeira vez na Bíblia o tema da aliança. No contexto das Escrituras, a aliança ela é um acordo entre Deus e os seres humanos, que nasce da sua graça, fundamenta-se nas suas promessas e é selada com um sinal. A primeira aliança de Deus foi com Noé e a segunda nós vemos aqui com o nosso patriarca Abraão. A Noé, ele promete deixar a natureza seguir o seu curso, enquanto que Abraão, ele prometeu multiplicar seus descendentes e dar a eles uma terra. Como sinal da aliança com Noé, ele colocou um arco-íris no céu e para selar sua aliança com Abraão, ele instituiu a circuncisão. A aliança com Noé ela era uma aliança universal, enquanto que a aliança com Abraão era uma aliança particular, estabelecendo o modelo de aliança repetida inúmeras vezes em todo o Antigo Testamento, do qual ele faz ali um juramento no versículo 7 de Gênesis 17, que diz assim: estabelecerei uma aliança eterna entre mim e você, continuando, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. A menção, queridos, às promessas da aliança naturalmente nos leva a indagar sobre o seu cumprimento. E se nós tomarmos como exemplo a promessa feita a Abraão, nós iremos notar que ele nunca ocupou a terra, apenas passou por ela, já que habitava em tendas. Porém, quando Sara morreu, ele precisou de um lugar para sepultá-la. Então ele foi procurar os hititas, que viviam no lugar onde estavam morando, e lhes disse: sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. E essa passagem está lá em Gênesis 23, o versículo é o 4. Então eles firmaram uma negociação típica do Oriente Próximo ali, e Abraão, pagando 400 peças de prata pelo campo de Efron, com a sua caverna e todas as árvores dentro da divisa do campo, perto de Manré, Hebron, e foi nesse campo, posteriormente, que os patriarcas foram sepultados. Todos receberam a promessa, mas morreram sem receber o que havia prometido, e isso é também confirmado no livro de Hebreus 11. Inclusive, amados, seria muito legal, vocês lerem Hebreus 11, porque ali, fala sobre os heróis da fé, mas fala principalmente desses heróis que se apropriaram da promessa, creram nessa promessa e a maioria deles não viram a promessa se cumprir, mas isso não mudou a visão que eles tinham de Deus e nem a fé deles. Eles foram ali o precursor do movimento da promessa, nasceu deles, eles iniciaram essa jornada de Deus, foram para eles que Deus direcionou a promessa, e mesmo não tendo visto a promessa se cumprir, crendo que a sua descendência posterior abraçaria a promessa do qual o Senhor havia lhe entregado. Então foi prometido, uma terra, mas muitos deles receberam somente um campo, aspirando ansiosamente por uma pátria melhor. Eles aspiraram pela pátria celestial. Hebreus 11, principalmente o versículo 16, fala sobre isso. As promessas de Deus, elas não dependem apenas da fé. É por meio da fé e também da paciência, conforme está lá em Hebreus 6, versículo 12, que nós iremos receber a tal herança prometida. Fé
e paciência. E ainda que os nossos olhos não vejam se cumprindo, ainda que não tenha tempo suficiente para vermos a promessa de Deus se cumprir, precisamos crer na fidelidade de Deus. Pode não se cumprir em mim, mas se cumprirá nas gerações futuras, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumpri-la. Continuando então, nós vamos falar sobre a fidelidade de Deus com Isaac. E o texto aqui que eu quero trazer está no livro de Gênesis 25, versículo 21, que diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril, e o Senhor respondeu à sua oração. Olha que legal, né? Isaac ele já começa bem aí o seu caminho. E acredito, né, que seus pais provavelmente lhe contou sobre as circunstâncias do seu nascimento, né? Até porque a razão dele ter recebido o nome Isaac, riso, é o significado aí de sua circuncisão, ou seja, da aliança da promessa feita. Ainda adolescente, ele passou por uma experiência traumática no Monte Moriá, que ficou gravada, provavelmente em sua memória, para sempre. Como ele poderia esquecer, né, daquele momento de horror que ele sentiu ao perceber que seu pai pretendia sacrificá-lo e do alívio quando ele foi libertado. Isaac, ele devia duplamente a sua vida à fidelidade de Deus, no seu nascimento sobrenatural e também no seu renascimento providencial. Mais tarde, Abraão decidiu que Isaac deveria se casar, porém não com uma mulher dos cananeus, no meio dos quais eles viviam, mas com alguém da sua parentela. E aqui não se tratava somente de uma decisão étnica, mas sim religiosa, com o propósito de preservar a linhagem da aliança. No capítulo 24 do livro de Gênesis, nós encontramos ali o relato de como que Rebeca veio a se tornar a esposa de Isaac, graças às orações e o bom senso do servo de Abraão. Como disse seu irmão Labão, isso vem do Senhor. E essa passagem está lá em Gênesis 24, versículo 50. Rebeca, no entanto, não conseguia engravidar nos seus 20 anos que se seguiram. Porém, quando Isaac orou por ela, ela engravidou de gêmeos. Este, certamente, é mais um exemplo da fidelidade que Deus havia feito, né, da sua aliança, da promessa, dessa descendência. Então, mais uma vez, a promessa se cumprindo. Mas com a gravidez de Rebeca, as coisas mudaram. Ciente de que teria gêmeos, ela então consulta o Senhor acerca do futuro dos seus filhos e ele lhe disse: 2 nações estarão em seu ventre, mas o mais velho servirá ao mais novo. Aquela era uma revelação inequívoca da vontade de Deus. A promessa feita a Abraão e a Isaac não se cumpriria através da primogenitura. Esaú, né, que era o filho mais velho, o primogênito, seria então aí cedida essa bênção, né, ao mais novo. O cumprimento da promessa ela se faria no mais novo e não no mais velho, no primogênito. Entretanto, Isaac, né, ele não se submeteu à vontade de Deus e decidiu então abençoar o primogênito Esaú. E aí nós vemos lá na história, né, que a mãe, né, Rebeca, ela age ali, né, para que isso não ocorra, ciente da palavra de Deus, ciente do que Deus havia já lhe falado, que o mais novo, né, o mais velho serviria ao mais novo, ou seja, ela sabia que a bênção estaria sobre o mais novo, então era importante que o mais novo recebesse do pai a bênção da primogenitura, a bênção que é cedida aos primogênitos. O mais incrível que eu vejo aqui nessa história é que, apesar desse procedimento confuso de Isaac, né, Deus ele continuou chamando a si mesmo, né, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso eu acho incrível, né? Ainda que Isaac não tenha se atentado, ouvido, né, o direcionamento que Deus estava dando a respeito de quem carregaria, né, a aliança, a promessa,
né? E ele quis, de qualquer forma, que isso ocorresse pelo primogênito Esaú. Mas mesmo assim, mesmo ele talvez não tendo ouvido, né? Deus ainda, ele se nomeia como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso não mudou o plano de Deus e a forma como Deus os via. É claro que a vontade de Deus prevaleceu em se tratando aqui deste glorioso plano, que é um plano específico, né, de Deus para um povo e uma descendência que seria sua. O ponto importante, queridos, que nós podemos tomar para nós desse devocional que nós fizemos hoje, falando aí da aliança de Deus, da promessa que Ele nos faz, eu vejo que é na forma, na fé, na construção da fé desses homens. Eles não tinham uma fé que os movia na confiança, a fidelidade de Deus, não era uma fé na confiança, era uma fé obediente. Eles não tinham uma fé que precisava convergi-los, né? Eles não precisavam de uma transformação, né? De um crescimento de fé, de experiências com Deus para que eles tivessem fé naquilo que Deus ia fazer, no agir de Deus. Não, era uma fé obediente. Porque eles não viram o cumprimento da promessa, eles morreram antes da promessa se cumprir. Mas eles não atrapalharam o plano de Deus. Eles se submeteram à instrução. Então eles foram obedientes. Então a promessa, ela teve uma fluidez, ela teve um caminho, um livre percurso para que ela acontecesse. E essa fé que eu vi neles, nessa fé obediente, é uma fé que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Nós não temos que ter uma fé que, Deus vai fazer algo na minha vida. Não. Uma fé obediente, ainda que Ele não faça. Ainda, queridos, que Ele não faça. Eu me submeterei. Eu andarei de acordo com a sua vontade. Eu quero responder à vontade de Deus, à instrução que Ele me dá. Independente se vai cumprir algo na minha vida ou não. A fé em obediência para que o plano de Deus, né, ele se conclua na minha vida. Ele também me abrace. Ele também me tome como parte. Porque existe esse plano, queridos, que a gente vê que se inicia ali com o povo de Israel, né, os hebreus. Depois eles vão se tornar Israel por conta de Jacó. Mas ele nos alcançou, né? É um plano que abraçou também a nós, e nós hoje fazemos parte desse plano no sentido espiritual, né? Hoje nós fazemos parte no sentido espiritual e eles fazem parte no sentido de nação, povo. Mas haverá um momento da história da humanidade em que nós seremos uma família. Uma família, Deus vai nos tornar como família. E ali não vai existir, Jesus já quebrou essa barreira, né? Entre judeu e grego, gentil, essa barreira Jesus já quebrou. Ela já não existe mais, né? No plano espiritual nós nos igualamos como filhos de Deus, mas haverá o cumprimento físico disso, de família, fisicamente falando. E isso é maravilhoso. Então, que é a substância motriz que irá nos guiar, a gente pode chamar de fé, a fé motriz que vai nos direcionar, precisa ser uma fé em obediência, não em confiança. Né? A gente precisa subir, aumentar o nível da nossa fé. Não é só sobre uma fé de confiança, a gente precisa de fato estarmos seguros de quem Deus é. A gente não pode ter essa dúvida, né, no nosso coração. Será que Deus precisa de confiança para Deus cumprir algo? Não, Ele cumpre. Né? É o caráter dele, a integridade de Deus. É mais sobre a nossa obediência mesmo. Amém? Vamos orar então? Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento de devocional que nós tivemos e por estarmos sendo forjados
amadurecidos em entendimento, sendo construído dentro da verdade da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, que a Tua palavra seja o alicerce, a base do nosso ser, porque assim, Pai, nós estaremos cada vez mais de forma confiante, Senhor, nos posicionando no centro da Tua vontade, entendendo qual é essa vontade na nossa vida. Senhor, queremos Te pedir, Senhor, nesse dia, que o Senhor nos conceda cada vez mais condição para alcançar entendimentos maiores, para que não haja barreiras, Senhor, na construção desse nosso ser, e que se porventura, Senhor, a dúvida se achegar ao nosso coração, que por intermédio do Teu Espírito Santo, Pai, nós possamos ter total clareza a respeito da verdade de Deus em nós. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre este dia de hoje, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos planos, e que tudo, Pai, que for vir a acontecer na nossa vida, seja, Senhor, de encontro com a vontade que o Senhor tem para nós. Oramos assim, te agradecendo, em nome do Teu precioso Filho, Jesus Cristo, o qual vive e reina para todos sempre. Amém. Espero que esse devocional tenha alimentado a sua vida. Se você gostou, curta e compartilha. E nos vemos amanhã no nosso próximo devocional. Abraço.